Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre movimentos variados. Ah, Quais seriam os tipos de movimento? Nós temos dois: o movimento retardado e o movimento acelerado. A diferença entre os dois é que o movimento ele é chamado de retardado quando a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Já o movimento acelerado acontece quando a velocidade final é superior à velocidade inicial quando se analisa o movimento. Na figura, quando a aceleração provoca uma força na mesma direção, a velocidade aumenta. Quando a aceleração é contrária, resistindo ao movimento, a velocidade diminui. Nós vemos aí no lado direito essa representação das duas forças aplicadas, a aceleração e a velocidade, os dois vetores, melhor dizendo, tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse sentido, a aceleração faz com que a velocidade aumente, pois está no mesmo sentido. O movimento é acelerado em relação à trajetória. Já no segundo caso, na parte de baixo, você tem o vetor de velocidade e o vetor aceleração em posições contrárias. Significa que, com o passar do tempo, a aceleração vai estar retirando ou diminuindo a velocidade no decorrer da trajetória, no decorrer do espaço analisado. Aceleração escalar média. Então, consideremos a fórmula AM dividido, AM igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A variação da velocidade vai ser V final menos V inicial e a variação do tempo vai ser T final menos T inicial, onde a M é a aceleração média, ΔV é a variação da velocidade. Lembre-se que quando há aumento ou diminuição da velocidade, há aceleração. E ΔT é a variação do tempo. Observação: esta fórmula é utilizada ao se analisar dois pontos no espaço, onde é possível mensurar a velocidade instantânea em cada ponto e seus respectivos instantes de tempo. Você pega a velocidade no primeiro ponto e pega a velocidade do móvel em um outro ponto qualquer da trajetória e analisa tanto a velocidade quanto o tempo. A relação entre velocidade e tempo, ou variação de velocidade e tempo, nós chamamos de aceleração média. O que seria aceleração escalar instantânea? Antes, o que é limite? Imagine um pedaço de alguma coisa que é tão pequena, não possibilitando calcular uma média, pois o seu tamanho é quase zero. Essa é a noção simplista de limite. Significa o quê? Que se eu tiver o tempo muito próximo a zero ou muito bem definido, eu também vou ter naquele instante a velocidade também muito bem definida. Né? Nós temos aí a representação da fórmula, que não deixa de ser igual à fórmula anterior. A diferença é que está acrescido aí, A é igual a limite da velocidade média quando ΔT for próximo a zero, ou tender a zero. Ou seja, você vai ter um valor quase que exato quando ΔT for próximo a zero. Então, você pode dizer que você está calculando não a média de vários pontos, mas sim a aceleração instantânea em um determinado ponto para uma determinada velocidade. Porque se o tempo ele for diminuído próximo a zero, o intervalo da velocidade também, a variação da velocidade vai ser diminuída próximo a zero. Então, quanto mais próximo, quanto mais o tempo for pequeno, mais exato vai ser a percepção da velocidade. Nesse caso, quanto mais próximo de zero, mais específica e exata é a velocidade. Por isso, é chamada de instantânea e não média, pois equivale a um momento, um ponto no tempo. Mesmo que for calculado no intervalo, mas de tão pequeno que ele é, a variação é tão pouca que a gente considera que encontrou o limite. Consequentemente, a aceleração vai ser a variação da velocidade
dividido pela variação do tempo. Observação: o termo referente ao limite é lido como sendo limite da aceleração média com intervalo de tempo tendendo a zero. Unidades de aceleração. Quais são as unidades de aceleração? Considere a fórmula da aceleração, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Se a gente pegar a unidade da variação da velocidade, a gente tem que lembrar que a variação da velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. O espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos como unidade padrão. Então, a velocidade ela é definida em metro por segundo. Já o tempo ele é definido em segundos. Então, a gente tem uma fração aí, ou melhor, uma divisão de frações, onde eu tenho m sobre s, ou seja, metros sobre segundo, ou por segundo, dividido, mais uma vez, por segundo. Então, o que é que acontece aí? Eu tenho uma divisão de frações, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pela segunda fração. M sobre S vai ser igual a 1 sobre S. Então, eu tenho no denominador uma multiplicação de S vezes S. Por isso, fica S ao quadrado. Então, a unidade de aceleração média ela é o metro por segundo ao quadrado. É isso que seria essa representação da fórmula aí. Outras unidades também podem ser utilizadas na aceleração, como, por exemplo, metro por hora segundo, ou quilômetro por hora segundo, ou quilômetro por hora quadrada. Vai depender daquilo que se está analisando. E quem vai dar essas informações de qual unidade utilizar será o problema a ser analisado. Movimento uniformemente variado. A gente viu o movimento retilíneo uniforme e agora a gente está vendo o movimento retilíneo, o movimento uniformemente variado. É uniformemente porque tem uma constância e é variado porque existe uma variação, alguma coisa está variando. Então, considere a primeira figura aí. Nós temos um carro que parte do tempo 0 segundo a uma velocidade de 10 metros por segundo. 1 segundo depois está a 20, 2 segundos depois está a 30, 3 segundos depois está a 40. Significa que, com o passar do tempo, a cada segundo, a velocidade ela tem aumentado 10 segundos em cada segundo. Então, a gente tem aí uma constância de que a variação de velocidade vai ser o quê? 10 metros por segundo. Mas também a gente percebe que essa velocidade está aumentando 10 metros por segundo em cada segundo. Então, essa noção de aumento da velocidade em cada segundo, a gente chama de aceleração. No segundo caso, a gente tem um movimento, vamos dizer assim, retrógrado ou regressivo, para ser mais exato. O carro a 0 segundos estava a 20 metros por segundo, 1 segundo depois diminuiu para 15, 2 segundos depois diminuiu para 10, 2 segundos depois para 5, 4 segundos depois para 0 até parar completamente a sua velocidade. Então, a gente observa que, com o passar do tempo, a velocidade está diminuindo 5 metros por segundo, de 20 para 15, de 15 para 10, de 10 para 5, de 5 para 0, até o carro parar. Então, a gente identifica essa diminuição da velocidade em cada segundo como sendo a aceleração do carro. Nesse caso aí, uma aceleração negativa, uma desaceleração, se a gente fosse trabalhar com nomes da realidade. Nos dois casos, o aumento ou a redução da velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Então, a gente tem um movimento retilíneo uniforme nesse caso, porque a velocidade ela permanece constante, que é uma das características do movimento retilíneo uniforme. Equação horária da velocidade. Considere uma aceleração que parte de um ponto inicial
de valor tempo zero e a aceleração instantânea equivale à aceleração média. Se o tempo é zero, a aceleração instantânea, ou seja, a aceleração analisada no limite é a mesma aceleração da aceleração média. Então, eu posso substituir a fórmula da aceleração média por AM. Então, eu tenho aí, no segundo caso, A é igual a variação da velocidade, que é V menos VO, dividido pela variação do tempo, que é T menos TO. Na terceira linha, nós vamos isolar as velocidades. Então, V menos VO vai ser igual a vezes T menos zero, uma vez que o tempo inicial ele é zero, né? No início da confecção da nossa fórmula. Então, a gente vai ter aí uma multiplicação de A vezes T e A vezes menos zero. O V, a velocidade final, fica isolada. O VO menos VO passa para o segundo membro VO positivo e a aceleração fica multiplicado por T. Não tem mais nada porque A vezes zero é zero. Qualquer número vezes zero é zero. Consequentemente, o que a gente tira daí? Conclui. É uma equação do primeiro grau, porque o expoente é 1, a variação de expoente é 1, o grau é 1. A VO é a velocidade inicial do móvel. Normalmente, quando a gente analisa uma questão de velocidade que contenha aceleração, o problema pode dar aceleração, pode dar a velocidade inicial, ou então, quando não dá, subentende-se que o móvel esteja partindo do repouso. Significa que a velocidade inicial é zero. E V é a velocidade escalar num instante qualquer de tempo. Ou seja, a partir de T, eu determino V e vice-versa, sabendo qual é a velocidade inicial e a aceleração. Como é que compõem-se os gráficos na aceleração? O gráfico de V é igual a F de T, ou seja, V existe em função de T. Em outras palavras, quanto mais aumenta T, mais V se altera. É essa a ideia quando eles põem essa ideia de gráfico V está em função de T. Velocidade em função do tempo. Então, a gente tem dois casos aí. Uma situação é quando a aceleração ela é positiva e significa que a aceleração é maior que zero, a linha reta do gráfico fica para cima, ela se torna crescente. Já quando a aceleração é negativa, você tem uma diminuição da velocidade no decorrer do tempo. Então, a linha reta ela é decrescente, ela é para baixo. Lembrando que a aceleração, nessa primeira função que a gente está analisando, é uma equação do primeiro grau, consequentemente, uma equação linear. Ela se representa na forma de uma linha reta. O mesmo pode acontecer também quando a gente representa a aceleração através do ângulo. Então, nós temos aí duas situações, uma quando é crescente e a outra quando é decrescente. Quando é crescente, a gente calcula a aceleração a partir, ou a percepção da aceleração a partir da tangente do ângulo alfa, ou no caso aí, θ. Tangente de θ sendo maior do que zero, né? Tangente de θ sendo maior do que zero, temos um gráfico crescente, um gráfico que a aceleração é crescente e, consequentemente, a velocidade aumenta no decorrer do tempo, né? Já quando a tangente de θ é menor do que zero, como no segundo gráfico, a gente tem uma aceleração negativa.
Consequentemente, essa aceleração manifesta-se através do gráfico decrescente. Fazendo uma revisão rápida de trigonometria aqui, para a gente entender o que é tangente. Então, nós temos aí o triângulo retângulo, onde temos a representação do cateto oposto ao ângulo alfa, cateto adjacente, que é aquele que está no lado do ângulo alfa, e a hipotenusa, que é o segmento de reta formado pela abertura do ângulo de 90 graus no triângulo retângulo. Então, a gente já viu que o seno de alfa é manifestado através do cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, o valor de B sobre o valor de A. O cosseno de alfa é manifestado, é igual ao cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa, ou seja, C dividido por A. E a tangente de alfa é a representação ou a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Algumas observações aí, o lado paralelo ao eixo Y, o eixo da abscissa, é o eixo do seno. O lado paralelo ao eixo da ordenada é o eixo do cosseno. Por que isso? Se a gente observar a fórmula do seno e a fórmula do cosseno, nós vamos observar que a hipotenusa é comum tanto ao seno quanto ao cosseno. Significa que, se é comum, não é a hipotenusa que faz a diferença no seno e no cosseno. O que vai fazer a diferença é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, por isso que, como o cateto adjacente determina o cosseno de alfa, a gente diz que o eixo de representação desse cosseno é o eixo X, porque na representação do triângulo, se nós traçássemos os dois eixos X e Y, o cateto adjacente estaria sobre o eixo X. Já no caso, o seno de alfa ele é determinado pelo cateto oposto. E o cateto oposto está na direção do eixo Y, o eixo da abscissa. Né? Neste presente caso, ele é a projeção do eixo da abscissa Y. Então, ele é chamado de eixo do seno, porque é o eixo que determina o seno. E a tangente? A tangente é a relação matemática entre o quociente do seno sobre o cosseno. Veja, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como quem determina o cateto oposto determina o seno e o cateto adjacente determina o cosseno, a gente pode dizer que a tangente de alfa vai ser o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Ou, como a gente colocou aí, a tangente de θ, podia ser qualquer outra letra grega, é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E essa relação a gente chama de aceleração, nesse caso. Equação da posição em função do tempo. Considere a fórmula aí que a gente tem em cima. S é igual a SO mais VO vezes T mais A elevado ao quadrado sobre 2. Quem é quem nessa história? S é a posição final do móvel. SO é a posição inicial do móvel, é o ponto de partida. VO é a velocidade inicial, é a velocidade no qual o móvel parte do ponto de partida. T é o tempo, ou seja, o tempo analisado, o decorrer do tempo, quanto tempo a que a gente está analisando o nosso movimento. E A é a aceleração do móvel. Neste caso, a gente pode observar aí que A está elevado ao quadrado. Então, essa representação formular, ela é de grau 2. Então, se ela é de grau 2, ela é uma equação do segundo grau. E na equação do segundo grau, a representação gráfica da equação é uma parábola para cima ou para baixo. A cavidade da parábola para cima ou para baixo.
Então, quando a cavidade é para cima, significa que a aceleração está sendo maior ou superior a zero. Portanto, a aceleração é positiva. Já quando a cavidade está para baixo, significa que a aceleração é menor do que zero. Ou seja, que o valor da aceleração é negativo. Para quem quiser saber mais, só consultar os livros e muito obrigado.